A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus o perdão, a misericórdia, o agir e o mover de um Deus todo-poderoso. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, o agir, o mover e a presença de Deus. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades, todas as opressões, todas as retaliações do inimigo. Repreender o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir e o mover de um Deus todo-poderoso. Pedir a bênção, a sabedoria de Deus, o milagre de Deus, a santidade de Deus, o temor de Deus, aonde, amados irmãos, a falta do temor a Deus está trazendo muitas denominações religiosas ao fracasso. A falta de temor a Deus está destruindo muitas denominações religiosas. Porque nós vemos, amados irmãos, no tempos de hoje, a falta de temor a Deus, a falta de santidade. Como eu já tenho falado há vários anos, aonde o afastamento do Evangelho de Jesus Cristo, o afastamento dos ensinamentos de Jesus Cristo está trazendo uma grande perda, uma grande tristeza, uma grande frustração para vários irmãos em várias denominações religiosas. Amados, como eu já falei várias vezes e na Bíblia relata, aonde diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus Cristo. Isto é bíblico. E hoje nós vemos igrejas evangélicas centenárias, aonde são irreconhecíveis. Se você olhar para algumas denominações, há 100 anos atrás, quando começou esta denominação, e olhar para hoje, você quase não acredita que é a mesma. Porque ela passou por fases. Eu vou pegar o exemplo de uma denominação evangélica, aonde os seus fundadores vieram da Europa, passaram pelos Estados Unidos no avivamento da Rua Azusa e vieram para o Brasil em Belém e ali fundaram uma denominação. Mas antes passaram primeiro por uma denominação religiosa, aí saíram desta denominação, fundaram a denominação hoje chamada denominação centenária. Amados, eu não gosto de falar o nome, porque isso sempre traz prejuízo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu falo situações, mas os irmãos inteligentes vão saber qual denominação que eu estou falando. Ela veio da Europa, são dois fundadores, passaram pelos Estados Unidos e vieram para o Brasil em Belém. Em Belém espalhou para o Brasil todo, trouxeram, glória a Deus, aleluia, uma palavra de Deus, aonde o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, a profecia, o poder de Deus. Depois passou por algumas reformas, aonde uma irmã teve uma visão, aonde de um círculo, tal visão,
introduziu o ensinamento da prática do círculo, um ensinamento que nasceu na feitiçaria, na bruxaria, no satanismo, em várias denominações religiosas ocultistas, e muitos aceitaram numa boa e foram introduzindo práticas do Antigo Testamento, foram obrigando os membros a usarem. Uma igreja que começou a se distanciar dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Se olharem para os fundadores desta denominação religiosa, a maioria das práticas exercidas nos últimos anos, décadas, não vieram deles. Foram estratégias, foram adaptações nas doutrinas, nos ensinamentos desta denominação religiosa, como a igreja romana, que veio dos apóstolos, e a partir do ano 300, quando veio Constantino, também aderiu muitos ensinamentos que descaracterizaram a denominação religiosa. Assim aconteceu com a igreja centenária, evangélica, pentecostal no Brasil. O que eu quero dizer, amados irmãos, quando eu vi um vídeo ali na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, aonde transformaram a igreja numa balada, como se fosse uma discoteca, uma rave, com luzes, com tudo. Ali mostra claramente que a igreja, esta denominação, se perdeu, se desviou dos princípios, se desviou daquilo que ela veio para trazer, para acrescentar, para trabalhar em prol do reino de Deus. Se perdeu no caminho, pegou um atalho, se esqueceu que Jesus é o único caminho, verdade e vida, que ninguém chegará a Deus a não ser por Ele. Começou a aderir práticas, estratégias para tentar ganhar mais adeptos, membros para sua instituição, organização, corporação religiosa. Amados, a visão de Deus e a missão da igreja é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, os mandamentos, ensinamentos, a palavra de Deus. Hoje nós vemos várias denominações que são barcos, e quando tem Jesus Cristo neste barco, o barco não afunda. Mas tem muitas denominações religiosas que não tem mais Jesus Cristo, e aí acabam afundando, naufragando na fé. E assim aconteceu com muitas denominações religiosas. Muitas naufragaram na fé. Por quê, amados? Porque se distanciaram dos ensinamentos, dos mandamentos, da doutrina de Deus, do Senhor Jesus Cristo, esquecendo que Jesus é o único Senhor e Mestre da igreja, que Jesus é o único Todo-Poderoso, o cabeça da igreja. Por isso nós vemos tantas denominações religiosas naufragando na fé, onde as heresias, os falsos ensinamentos, o ocultismo, o misticismo, a superstição e a idolatria tomando estas denominações religiosas, levando elas para o fundo do poço, do precipício, afundando estas denominações. Porque, amados, muitas delas se acharam tão grandes, tão poderosas, que nada poderia acontecer a elas. Se acharam tão santas, tão maravilhosas, que achavam que nada poderia atingi-las, como se elas fossem o Titanic.
aonde disseram que nem Deus poderia afundar este navio. E nós vemos hoje quantos navios religiosos afundando igual o Titanic. Porque, amados, a soberba, a vaidade, o orgulho, a idolatria, começaram a aderir falsos ensinamentos, falsas doutrinas, achando que nada poderia acontecer, que eram denominações que poderiam fazer tudo o que quisessem, nada iria acontecer a estas denominações religiosas. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Esta é uma realidade. Quando uma denominação religiosa começa a não ter mais compromisso com Deus, com as coisas de Deus, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus deixa de ter compromisso com esta denominação religiosa, aí ela fica vulnerável. Por isso que nós vemos várias e várias naufragando na fé. Mas isso não é alegria, é tristeza, amados. Muitas pessoas, quando tem uma competição religiosa, quando tem uma concorrência religiosa, acabam, infelizmente, se alegrando quando uma denominação naufraga na fé. Naufraga na fé. Isso não é alegria, isso é tristeza. Devemos orar e clamar e pedir a Deus e dizer para os irmãos que a denominação pode tombar, uma placa religiosa pode tombar, um barco pode naufragar, mas Jesus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu peço a Deus perdão e misericórdia todos os dias. Peço proteção a Deus no ir, no vir, no dormir, no acordar, todos os dias. Eu peço, Senhor, proteja a minha casa, a minha família, a minha vida. Tenha misericórdia de nós, Pai, pecadores, falhos, errantes. Transforma-nos, Pai, por fora e por dentro. Eu peço todos os dias o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Amados, eu não citei o nome, nem o nome dos líderes, dos fundadores, mas os irmãos inteligentes já devem saber qual denominação eu usei como um exemplo triste e lamentável de uma grande denominação religiosa naufragando na fé. Devemos orar pelos irmãos, para que irmãos não venham morrer afogados, que eles devem ter discernimento de entender o tempo de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, e que devem entender que a religião e a placa religiosa, a denominação religiosa não pode salvar. Quem salva é só o Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Muitas pessoas irão morrer abraçadas no Titanic. Muitos ainda confiam que o Titanic não vai afogar, não vai afundar. Não pode afundar porque ele é tão grande. E assim muitas pessoas que estão abraçadas nesta denominação religiosa acham que não vão naufragar, não vão afundar, não vão afogar. Jesus Cristo é o único Senhor e Mestre, amados.
Coloquem isto no coração, na mente, que só Jesus é o Senhor. Ele é maior que qualquer denominação religiosa, Ele é maior que qualquer Titanic, Ele é maior, porque Ele é Deus. E eu peço para os irmãos que venham meditar nesta palavra, e venham entender, que mesmo que o Titanic venha a afundar, outro navio vai se levantar, outra denominação Deus vai a levantar. O diabo pode achar: eu venci a batalha, eu destruí esta denominação de mais de 100 anos, afundei este barco, venci. O diabo também achou que venceu quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Ele achou que venceu. Ele também achou que venceu quando conseguiu afundar a igreja romana de mais de 2000 anos. E não venceu, porque ele não vai vencer. Ele já perdeu a batalha, ele é perdedor. Vencedor é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Nós somos mais que vencedores no Senhor Jesus Cristo, quando nós estivermos afirmados em Jesus, não afirmados numa denominação e numa placa religiosa, não afirmados no Titanic que está afundando e levando vidas para o fundo do mar. Não, eu não estou abraçado no Titanic, eu estou abraçado no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, em poucas palavras, eu te peço perdão e misericórdia. Eu te peço proteção e livramentos. Eu te peço, Pai, que toda obra do diabo, de macumba, de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de satanismo, venha a ser queimada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os enfermos venham ser curados, que os feridos venham ser sarados, que os cativos venham ser libertos, que aqueles que estão aprisionados venham ser libertos, salvos, perdidos venham ser salvos. Eu peço um milagre, Pai, na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Eu peço a tua bênção, o teu milagre, o teu agir, o teu mover e a tua presença poderosa. Pai, queima e destrua, Senhor Deus, todas as obras do diabo, em nome de Jesus. Eu peço o milagre, o agir e o mover de Deus. Pai, abençoa as famílias no Brasil e fora do Brasil. Amados, agradeço a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, curtindo as pregações, orações e compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. E não se esqueça, amados, de continuarem orando uns pelos outros, família por família, igreja por igreja, orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Não estou aqui para criticar ou condenar igreja nenhuma, religião nenhuma. Cada um segue aquilo que quiser, faz o que quiser da sua vida. Temos o livre-arbítrio de Deus. Falei apenas uma situação, mostrei apenas uma situação para que os irmãos venham entender. O Titanic pode afundar, mas Jesus Cristo, este não tomba, este não afunda. Quem estiver afirmado em Jesus não vai afundar. Glória a Deus, aleluia. É isto que eu tentei falar para os amados irmãos. Aqueles que estiverem afirmados no Titanic vão afundar, mas quem estiver afirmados, abraçados em Jesus Cristo, estes não irão afundar. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.